Meus amigos, Farmar Aura deixou de ser meme há algum tempo, né? Agora nós temos uma realidade onde Farmar Aura é talvez o evento cultural mais importante dos últimos tempos. E é por isso que hoje nós precisamos analisar isso de forma séria. Se você é um estranho, bizarro, igual eu, que gosta de ficar analisando coisas completamente idiotas da forma mais profunda possível, esse é o canal para você e nós vamos fazer isso com o ato de Farmar Aura, que parecia só um meme, mas tem tomado conta do imaginário coletivo há algum tempo e por isso nós precisamos falar dele. Bom, nós precisamos começar, como sempre, com a análise de conjuntura, né? Porque não se analisa nada sem uma análise de conjuntura e para isso nós precisamos entender a época que nós vivemos. Nós somos a geração do impossível. Como assim a geração do impossível, Elcio? As coisas são impossíveis para nós. Sejamos sinceros, nós não temos a menor perspectiva de ter uma casa, um namoro ou um carro decentes. Se você faz parte do 1% de brasileiros que tem condições de comprar uma casa, um carro, ou até mesmo começar a namorar a hora que quiser, parabéns, esse vídeo não é para você. Agora, se você é uma pessoa que, assim como eu, tem que pensar todos os dias em como vai se livrar do aluguel, a gente tem muito a conversar. Infelizmente, ser um intelectual no Brasil não paga muito, então eu gostaria de pedir a inscrição de vocês, que já ajuda bastante. A geração do impossível é essa geração que não consegue ter nada, não consegue ter perspectiva de nada. A gente olha para os preços das casas e pensa, eu nunca vou juntar R$ 1 milhão para comprar uma casa minimamente decente, num bairro decente. Ou eu nunca vou conseguir ter uma namorada que não seja completamente traumatizada, completamente maluca e que vá me deixar maluco no processo. Ou então a gente não consegue acreditar que a gente vai ter um carro decente. Então, todas essas coisas se somam a uma crise mundial de liquidez e a uma financiarização que fazem com que a gente tenha essa perspectiva enviesada de que a gente nunca vai dar certo. Mas o que é crise de liquidez e financiarização, Elcio? Bom, vamos lá. O que é liquidez para começo de conversa? Quantidade de dinheiro disponível no mercado. Mas por que nós vivemos uma crise de liquidez se há 4, 5 anos os governos do mundo inteiro, desde que houve lá aquele negócio lá daquele vírus, tá todo mundo imprimindo dinheiro que nem maluco? Como é que a gente consegue ter uma crise de liquidez? Simples, porque a liquidez que deveria estar no bolso das pessoas foi todo para a parte mais alta da pirâmide. Foi todo para a galera mais rica. Ou seja, nós vivemos um cenário que é o pior cenário financeiro possível, que é a galera mais rica está com níveis absurdos de dinheiro concentrado, só que tem tanto dinheiro no mercado que o dinheiro não vale nada. Então quem tem pouco dinheiro, na verdade está muito lascado e não consegue comprar nada. É isso que justifica, por exemplo, ter casas vendendo aí a preços infinitos que ninguém normal consegue pagar, mas quem tem muito dinheiro para investir em especulação consegue pagar. Isso é uma crise que já se repetiu em outros momentos da nossa história. Se nós pegarmos aqui essa questão do dinheiro sem valor, eu posso citar 3 exemplos assim de cara, que é o denário, a crise gerada pela mina de prata de Potosí e a Inglaterra. Eu vou dar o exemplo do denário, que é o mais claro assim para vocês entenderem. Na Roma antiga, você tinha o denário, que era uma moeda de prata. Só que aí os imperadores perceberam que, o que importa é a moeda, não necessariamente a prata. Vamos diminuir um pouquinho? Aí um primeiro imperador disse assim, tá difícil conseguir prata. Vamos pegar o denário e em vez de ser 100% prata, vamos fazer com que ele seja 90% prata. E os outros 10% viram uma espécie de ágio que o império ganha e aí ganha um novo poder de investimento, pode investir em novos exércitos e tal e conseguir mais dinheiro e ir atrás de mais prata. Só que isso foi acontecendo com o denário de forma sucessiva até chegar a um ponto que apenas 10% da moeda romana, o denário, realmente era prata. A mesma coisa aconteceu depois em Potosí, né? Potosí era a grande mina de prata do Império Espanhol, que foi um dos maiores impérios que o mundo já teve, só que não é tão reconhecido assim. E no Império Espanhol, todo esse império, esse esforço de guerra, era sustentado justamente pela mina de Potosí. Só que Potosí começou a produzir tanta prata, começaram a tirar tanta prata de Potosí, que o dinheiro já não valia mais nada.
prata já não valia mais nada, porque todo mundo tinha prata. Se todo mundo tem prata, prata perde valor, lei da oferta e da demanda. A Inglaterra passou pelo mesmo processo. Então, esse mercado financeiro especulativo, ele sempre acaba distorcendo aquilo que é investimento real, porque as pessoas deixam de investir naquilo que é real para investir na especulação dessas variações cambiais. Traduzindo mal e porcamente aqui, quem tem dinheiro vai acabar subindo cada vez mais rápido e quem não tem fica sem acesso a oportunidades, porque nós vivemos num sistema onde o dinheiro não vale nada. Eu posso gravar um vídeo depois para vocês explicando por que o nosso dinheiro não vale nada. Mas um exemplo de pessoas que tentaram mudar isso foi o Trump, né? Com as taxas dele, que eram uma forma de ter investimento real na América e diminuir o efeito do mercado financeiro especulativo. Não preciso dizer para vocês que, a princípio, isso ainda não teve efeito nenhum, né? Tanto que os americanos continuam sentindo essa crise de financiarização. Mas vamos lá. Traduzindo isso daqui da forma mais memética possível, não sobra nada para o Betinha. Infelizmente não sobra nada para o Beta. Mas a gente precisa entender como isso tem um efeito psicológico nas pessoas, porque isso daqui tem um efeito para além da análise de conjuntura, que é justamente o efeito filosófico da coisa. Quando a gente pensa nessa crise financeira que se arrasta aí desde os anos 80, basicamente, com alguns intervalos, nós precisamos avaliar como os filósofos pós-modernos, que são os filósofos mais influentes na construção de pensamento hoje, como eles viam isso. Camus, ele vem com o absurdismo como proposta. Mas o que é absurdismo? Quem é Camus? Enfim, Camus é um francês lá. Ele se tornou um dos filósofos mais influentes do mundo, porque ele propunha a ideia de que a vida é um absurdo. Nós vivemos uma vida absurda. Uma vida que não faz sentido. E nesse choque, nesse encontro entre a percepção da mente humana de que a vida é um absurdo e essa realidade absurda, Camus pede que a gente faça uma rebelião contra o absurdo. Que rebelião é essa? É imaginar Sísifo feliz. Para quem não conhece a história, Sísifo é um mito grego onde um homem é condenado a todos os dias tentar levantar uma pedra, rolar essa pedra por uma montanha, só que quando ele chega no topo da montanha, rolando essa pedra, a pedra começa a cair. E isso geralmente é o fim do dia dele. Então, Camus pede que a gente imagine que Sísifo um dia foi feliz fazendo isso, para que a gente possa ser feliz com os absurdos que acontecem na nossa vida. Eu não preciso dizer para vocês que isso daqui tem um grave problema, né? Isto daqui não passa de um delírio. E este delírio vai dar origem a vários dos problemas que nós temos hoje com relação ao espírito do tempo que vivemos, que é a construção da agenda woke, que responde a este delírio, imaginando que uma liberdade sexual plena seria a resolução para ter felicidade nesses atos corriqueiros. A imagem de uma vida como eterno divertimento, ou seja, se eu tenho que me divertir enquanto eu sofro, que tipo de vida é essa? Entendem o nível de delírio que o Camus está propondo aqui? E essa foi a resposta da geração pré-millennial. A geração X, e principalmente ali a galera dos anos 80, 90, que dominava o discurso nessa época, que hoje são as pessoas na posição de poder principal, que é a galera dos 70, 60 anos. Essa galera entende que o absurdismo de Camus é a resposta para tudo. E sabe o que é pior, gente? É que essas pessoas não têm a capacidade filosófica, intelectual, para entender que elas fazem isso baseado nas ideias de Camus. É o que me deixa mais indignado. A nossa elite não tem leitura para entender como vive. Então eles imaginam a vida como um eterno divertimento. Vejam, a campanha do Lula para presidente foi o quê? Foi dizer que ele ia dar picanha e cerveja pro povo. A campanha agora do Flávio Bolsonaro é dizer que ele vai dar mais dinheiro para mãe solteira.
São todas campanhas imaginando a vida como um eterno divertimento. E não, gente, a vida não é um eterno divertimento. Não vamos aceitar o delírio de imaginar Sísifo feliz. Porque isso leva a um estado amoral, um estado onde a gente não tem moral e responsabilidade para com o mundo ao nosso redor. Aí você pega a outra resposta a isso, que funcionou muito mais já na geração millennial, mas que ainda é uma resposta errada e que chega no mesmo problema, que é o niilismo. Essa ausência de sentido, para Nietzsche, faz com que... deixa eu fazer uma vírgula aqui. O niilismo é o que Nietzsche detecta como doença, tá? A partir da sociedade que ele enxerga. Nietzsche é o principal filósofo pós-moderno para você entender as linhas de pensamento que nós vivemos hoje e como as pessoas interpretam isso. Porque Nietzsche, do ponto de vista argumentativo, foi tão forte, ele argumentava tão bem, que hoje você não sabe quantos argumentos de Nietzsche você mesmo usa sem saber. Porque Nietzsche foi talvez o filósofo mais impactante, junto com Hegel e Schopenhauer, e eu pretendo um dia até falar sobre isso, sobre a influência desses três na construção do mundo atual. Para Nietzsche, a ausência de sentido faz com que nós tenhamos que dar sentido a essa vida, que é uma loucura, essa vida que ninguém tem dinheiro, que não sobra nada para o beta. Nós precisamos nos tornar o super-homem, ou Ubermensch, como ele chamava, que é esse cara que consegue transvalorar os valores, é o termo que ele utiliza, ou seja, traduzindo para o português, ele consegue pegar os valores de uma sociedade e fazer uma avaliação de cada valor para ver se esse valor realmente faz sentido. Só que o problema do niilismo, o problema de Nietzsche, da proposta de Nietzsche, é que essa proposta também gera um afastamento da sociedade. Apesar de ser um diagnóstico correto, de que, sim, você tem que seguir um valor porque você entende que ele é o valor correto, isso gera um afastamento da sociedade, porque você precisa se afastar das pessoas para conseguir enxergar o valor delas e avaliar o valor delas. Entendem como é problemático? Como isso também é uma espécie de delírio que vai parar na mesma coisa. Para que moral? Para que ética? A vida em sociedade hoje é um grande delírio. Não é à toa que as pessoas vivem apostando em cassino. Porque se tudo é um delírio, se tudo é não material, não real, perdão, a gente não precisa, portanto, como eu posso dizer, a gente não precisa se prender às regras do que funciona normalmente. Por isso que a gente vai pro cassino, porque a gente pensa assim, pô, isto daqui pelo menos vai me divertir, atendendo esse anseio de Camus de entender a vida como divertimento, ao mesmo tempo que pode me afastar da sociedade se eu ganhar, e ao mesmo tempo que pode resolver esses problemas financeiros. Entendem o apelo disso? Mas aí você pergunta por que isso tem a ver com o ato de farmar a aura. 13 minutos dentro do vídeo e a última coisa que tu tá falando é farmar a aura. Porque farmar a aura é o retorno do transcendental como resposta da geração Z. Ou seja, a geração Z olha para esse delírio da materialidade, que é a vontade tanto de Nietzsche quanto de Camus, de pegar aquilo que é material, aquilo que existe no mundo real, e dar um sentido filosófico, um sentido de valores, um sentido de delírio, e transformar aquilo que é humano em divino e transformar os valores humanos em valores divinos. A geração Z vai no sentido contrário. Tanto que a geração Z, meu Deus do céu, não sei falar. A geração Z é muito mais religiosa do que as gerações anteriores. Porque a geração Z anseia por aquilo que transcende a matéria. Não anseia pela matéria e tenta fazer a matéria transcender, não. Ela anseia pelo transcendental, pelo que realmente tem valor milenar tradicional. Farmar a aura nada mais é do que farmar algo que dá valor a algo imanente e transcendente. O que é imanente e transcendente? Aquilo que perdura depois do tempo. Então, quando alguém fala que a pessoa está bonita, ela está farmando aura, ela está querendo dizer, na verdade, no coração desse imaginário coletivo, de que farmar aura é um ato gigantesco de
invocar o imanente, o transcendente, aquilo que sempre foi importante. Beleza sempre foi importante, por mais que digam que não é. Então, quando você tem lá a jawline perfeita, entendeu? E você é o ultra mega lux maxer, o que você está querendo dizer é beleza, é um valor que não é material, está acima de tudo isso, ele é imanente, transcendente. Isto é uma ruptura completa com os millennials e os pré-millennials. E é esta ruptura completa que nos faz entender por que esse meme tem uma capacidade de penetração no imaginário coletivo tão forte. Porque ele é um ato de rebeldia. Não sou o melhor por aquilo que tenho, mas por aquilo que eu sou em essência, por minha aura. Entendam a beleza disso. Em contrário a isso, há um delírio. Porque Nietzsche e Camus queriam que você delirasse junto com eles. E dentro desse delírio, você achasse que a sua vida é boa. Você achasse que os seus valores são melhores do que a sociedade. E não é que a sociedade tem que ser boa para mim. Não. A minha essência, a minha aura, ela tem que ser boa para o mundo. Não, o mundo tem que ser bom para mim. Entendam a importância de por que analisar profundamente o imaginário coletivo é tão fundamental. Nós não somos os materialistas dos anos 90 que achavam que eles podiam se afastar da sociedade, pegar a realidade e construir algo maior do que a realidade. Não, algo maior do que a realidade já existe. É a sua essência, a sua aura, a sua alma, aquilo que está dentro do seu coração. Vejam a beleza de um meme como Farma Aura. Eu sou completamente apaixonado em analisar besteira com filosofia, gente. Então, se você também é, por favor, se inscreva nesse canal, porque eu tô dando meu coração nesse vídeo aqui. E, por favor, compartilhe isso com alguém. Meu canal é muito pequeno, eu preciso da ajuda de vocês. A realidade é transcendente e imanente. Vou repetir. A realidade é transcendente e imanente. Olha a beleza disso. Por séculos, as gerações trataram a realidade como meramente material. Todo mundo estudou na escola ciência. Poucas pessoas estudaram religião. Quem estuda religião e ciência consegue conectar os pontos e ver o limite de cada uma e como elas se relacionam. Mas quem não estuda os dois e vê as coisas só pelo lado científico, que é a maioria das pessoas, hoje em dia, elas não conseguem entender que existe algo mais do que a carne, que existe algo mais do que o material, que existe algo mais do que aquilo que eu consigo ver. Existe algo transcendente, imanente, que é a aura. E esta aura é o que faz justamente religião voltar a ganhar força. Porque as pessoas precisam enxergar essa aura nas outras pessoas. As pessoas passam a se cuidar. Porque essa geração se cuida porque ela entende não porque é bacana se cuidar, não. Porque existe um valor transcendente, imanente, intrínseco em se cuidar. Estar belo é preservar algo que foi bom para todos os seres humanos do passado. Todos os seres humanos do passado que eram belos tinham alguma espécie de vantagem social. Eram lembrados por ser belos. E a gente pode datar isso há tanto tempo quanto Helena de Troia, lá na Odisseia, na Ilíada de Homero. Ser bonito já era importante. Por que a gente passou a acreditar que ser bonito não era mais importante? Entendem o grau de loucura que a sociedade chegou? E aí é preciso de um meme para retornar isso. Dinheiro passou a se tornar secundário. Porque a partir do momento que eu entendo que a aura que eu emito é maior do que meu dinheiro, eu não preciso ser mais escravo do dinheiro. Farmar a aura é um ato de rebeldia. Vamos passar para a prática dos nossos ensinamentos aqui. Prática. Quem farma a aura está negando que sua vida está presa ao seu corpo. Porque se minha vida está presa ao meu corpo, eu não preciso farmar a aura. Entendem? Isto é um ato de rebeldia contra uma sociedade completamente materialista. Seja o materialismo marxista ou o materialismo capitalista. A importância é que esse é um meme que combate o materialismo. Vejam que bonito. Esse é um meme que expressa um valor intrínseco de que o absurdo maior não é a realidade, e sim o ato de não potencializar ela. Traduz, Elcio, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de farmar a aura,
a gente entende que nós não precisamos viver de acordo com a realidade, e sim viver para potencializar a nossa realidade, de buscar unir aquilo que está além da minha realidade com a minha realidade e juntar os dois fazendo algo novo e não ficar preso à minha realidade. Então, se você não quer ficar preso à sua realidade, se você quer abrir sua mente, eu faço um pedido para vocês. Se inscreva nesse canal. Por favor, mande este vídeo para alguém que precisa ter a noção da importância de farmar a aura. Eu sou o Elcio e eu só quero pedir a inscrição de vocês, o like, deixe seu comentário se você concorda, discorda, se você tem algo a acrescentar. Muito obrigado.